Paz do Senhor para os irmãos. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam se protegendo. Vamos dar início a mais um culto em nome de Jesus da IAP de Capão Redondo. E para iniciar, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês comigo no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, que está escrito assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Irmãos, nesses dois versículos aqui, Deus convida a gente a repensar sobre como a gente encara os nossos planos, a nossa vida, como um todo. Às vezes a gente faz as coisas na nossa vida, a gente sequer pede a opinião de Deus, a gente quer fazer tudo à nossa maneira, a gente quer tudo ao nosso tempo. E quando a gente se depara com versículos como esse, a gente é convidado a repensar sobre isso e é convidado também a exercer um pouquinho da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Deus, Ele é a pessoa que mais quer o nosso bem em todo o universo. E Ele, como nosso Pai e como a pessoa que mais nos conhece, Ele sabe o que é o melhor. E quando a gente faz esse exercício de abrir mão das coisas, de querer controlar, de querer tudo a nosso jeito, a gente se surpreende no final das contas. Porque Deus, Ele sabe o que é o melhor e Ele sempre faz o melhor. Ele sabe daquilo que a gente precisa. Então, os planos dele são perfeitos. E tudo que Ele faz é perfeito e é visando o nosso melhor. Em outro versículo, a gente encontra que tudo coopera para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, descansa o seu coração. Coloque a sua vida, a sua família, os seus planos, os seus sonhos nas mãos de Deus, porque Ele sempre tem o melhor pra gente. E pensando nisso, eu te convido a orar comigo, intercedendo por este culto. Senhor meu Deus, te agradeço pela tua grandiosidade, pelo teu amor. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor controla o universo inteiro, mas o Senhor tem tempo, o Senhor quer nos ouvir, o Senhor quer ouvir a nossa adoração. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua paz, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigada pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixa faltar. Obrigada, Senhor, pela proteção. Obrigada, Senhor, pela paz nos nossos corações. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é tão grande, mas ao mesmo tempo o Senhor é tão pequeno que cabe dentro do nosso coração. Obrigada, Senhor, por nós te conhecermos. Obrigada, Senhor, por termos a oportunidade de te adorar, de te servir, Senhor. Obrigada, Jesus, por termos essa rica oportunidade de te conhecer, de ter livre acesso, Senhor, ao teu trono da graça, de ter livre acesso à tua palavra, Jesus. Obrigada, Pai. Senhor, eu te aproveito para agradecer por cada um dos irmãos que estão aqui assistindo esse culto. Senhor, que todos nós possamos sair daqui saciados, Jesus, possamos assistir esse culto, Senhor, e verdadeiramente nos deleitar na tua presença, Senhor, ser tocados por cada hino, Senhor, que será entoado pela mensagem, Senhor, através do mensageiro. Usa o Senhor conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Pai, e abençoa, Senhor, e toca em cada coração que está assistindo este culto nesse momento. Senhor, cada adoração que será entoada a Ti, Jesus, cada oferta que será dada a Ti através de louvor, Senhor, através da vida de cada um dos irmãos. Te agradeço, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e por cada vida, Jesus. Continue cuidando de nós com esse cuidado e com esse amor todo especial. Te agradecemos, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, te convido a te desligar de tudo aquilo que nesse momento está na sua cabeça de preocupação, de anseio, e se concentrar em adorar, em servir e em refletir sobre tudo o que estará acontecendo neste momento,
sobre a letra dos louvores entoados, sobre a reflexão que será ministrada, e que o Espírito Santo possa tocar em seu coração e que Deus possa fazer ainda mais morada na sua vida. Amém?
Paz do Senhor a todos. Como todos sabem, estamos vivendo um momento de crise nacional, onde muitos perderam o emprego, muitos estão passando algumas necessidades nesse momento de privação, mas a Igreja Unida, a Convenção Paulistana também, juntamente com as outras convenções, tem se unido nesta campanha Promessa Solidária, e nós agradecemos a cada um de vocês que tem participado, doando, se esforçando e colaborando conosco para essa campanha ser um sucesso. E até aqui tem sido uma bênção para a glória do Senhor. Temos atendido muitos necessitados, mas contamos ainda com a tua ajuda. Continue participando, continue colaborando conosco. A campanha ela vai ainda mais além e contamos com a tua colaboração, que até aqui tem sido uma bênção. Louvamos a Deus por a tua vida, que o Senhor tem concedido essa graça de você poder ajudar. Então continue se esforçando, continue colaborando conosco para alcançar mais vidas, que muitas sejam atendidas, não somente da nossa igreja, da nossa convenção, mas outras familiares, mas seu vizinho também pode estar necessitado. Então que nós possamos ajudar. Desde já agradecemos a cada pastor, a cada irmãos e irmãs da igreja que tem colaborado conosco. Que Deus continue abençoando você para que possamos atender mais e mais famílias. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Eu estou aqui hoje para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, mas hoje eu vou dar um testemunho do meu lar. Em 2015 eu cheguei aqui em Curitiba e a gente foi morar na casa dos tios. E meu desejo era ter o meu lar, minha casa. E eu pedi para Deus, para que Deus preparasse. E estava difícil, né? E todo sábado eu ia na igreja e um dia eu resolvi ir lá na frente com o presbítero Lisério e pedir para orar para mim poder comprar meu apartamento. Só que detalhe, a gente não tinha dinheiro para dar a entrada, que seria o financiamento. E todo sábado eu ia. Isso durou quase um ano. E Deus foi tão maravilhoso, que no dia do unionista, Deus usou o pastor João Leonardo para dizer assim, que tinha alguém que tinha um presente naquele dia. Deus preparou a minha sogra para nos ajudar com dinheiro para dar entrada. Meu primo Wanderson, foi tudo preparado por Deus. E hoje eu tenho o meu lar, eu agradeço a Deus. E Deus usou o pastor João Leonardo no dia do culto do unionista para dizer que Deus tinha um presente para dar para alguém. E o rapaz sabia que a gente era adventista, detalhe, os bancos estavam 2 meses de greve. Não tinha como sair o financiamento. E Deus naquele dia disse para mim, eu hoje quebrei meu silêncio. Eu estou te dando o teu presente. E eu sou grata por isso.
Olá, meus irmãos e irmãs, família paulistana, a paz do Senhor Jesus a todos. Um prazer poder retornar, falar com todos vocês. E desta feita nós vamos agradecendo a Deus mais uma vez pelos seus muitos cuidados sobre todos nós, louvando a Deus pela vida dos pastores, das missionárias, pela vida dos presbíteros, diáconos, diaconisas, dos membros cadastrados, dos ministeriais, da convenção, ministeriais na igreja local. Queridos, nós vimos nessa ocasião tratar sobre flexibilização de quarentena. A mídia está mostrando isso, os comércios começam a voltar às atividades e a igreja também, ela migra nessa direção, com todos os cuidados, com a recomendação dos meios. Em breve estaremos voltando com a graça de Deus. Queria só citar um texto bíblico para nós, na fala de Paulo aos Efésios. Ele diz assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas andar com os devidos cuidados, para remirmos o tempo, porque os dias são maus. Então a igreja de Deus, na sua missão, ela deve fazer tudo com os cuidados devidos, com a prudência, para que o nome de Cristo seja glorificado e a nossa missão não sofra nenhuma intervenção. Queridos, me dirijo à igreja local especificamente, aonde os pastores e missionárias contarão com os ministeriais, contarão com os consagrados, ordenados da igreja, contarão com os irmãos e irmãs que servem a causa de Cristo. Nesse tempo de retorno, dentro em breve, nós precisaremos muito dos ministérios. Esses ministérios farão um papel imprescindível para que o nosso retorno seja com êxito, para que Cristo seja glorificado e os nossos irmãos sejam edificados. Por exemplo, sem detrer outros ministeriais, ministério do grupo de louvor, ministério da palavra, ministério da recepção. Olha só, ministério da recepção, ele tem um papel imprescindível no acolhimento dos irmãos e irmãs que estarão em condições de retornar de acordo com os decretos municipais. As pessoas do grupo de risco, nós precisaremos da compreensão de cada um desses irmãos e irmãs, para não irem aos cultos nesse breve retorno que nós teremos com a graça de Deus e com essa flexibilização da quarentena. Queridos, é importante que quando falo das pessoas da área de risco, entendamos também que nós temos alguns dos nossos pastores, missionários, que fazem parte desse grupo. E aí, sem heroísmo da nossa parte, nós pedimos a compreensão de todos e esses pastores e missionários também não voltarão a congregar nesses primeiros dias. Então, eles darão as orientações aos ministeriais, aos presbíteros, às lideranças das igrejas locais, para que façam as atividades, ou até poderão pregar virtualmente de suas casas e a igreja assisti-los no culto. Mas pedimos que a igreja os compreenda, porque são pastores, mas são também seres humanos que precisarão, sem sombra de dúvida, de se cuidar. Então, na verdade, nós esperamos do pastor, da missionária, esse cuidado como legado, como exemplo, para que todos os irmãos e irmãs possam assim proceder e a gente cumprir de fato o retorno como é proposto. Pedimos encarecidamente a você que é da área do grupo de risco, se conter por mais um tempo, aguardar um pouco mais, não insistir, não forçar uma situação junto ao ministerial de recepção, mas permitir que as coisas transcorram de acordo com as liberações. Queridos, é uma oportunidade para a igreja mais uma vez testemunhar, cumprir a missão sem trazer danos a quem quer que seja, seja aos irmãos da nossa comunidade, seja a nossa vizinhança, seja a nossa sociedade. Olhando para os órgãos que regem a nação, que regem o estado, que regem o município, eles fazem as recomendações para que possamos tomar todos os cuidados possíveis, para contribuirmos para que essa flexibilização não sofra intervenção, mas de acordo com as cores propostas, a gente possa evoluir e mais tarde voltarmos ao normal.
pedimos que a igreja dê a sua contribuição, faça o seu papel. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Temos essa característica de gente que obedece, de gente que segue orientações, que seguem normas, que seguem conselhos, que seguem pastoreio. Então nós pedimos que, em nome de Cristo, respeitemos as autoridades seculares constituídas que estão sobre nós, respeitemos as autoridades eclesiásticas, desde o Comitê de Gestão de Crise, Convenção Regional, pastor e conselho da igreja local. Essas instituições eclesiásticas têm a missão de deliberar e de ordenar, organizar como será o nosso retorno. Estamos documentados, estamos aparelhados, orientados por cada setor e assim procederemos para que o nome de Jesus seja glorificado e o povo de Deus seja edificado. Querido irmão e irmã, nós queremos que, como filhos da luz que somos, permitamos que a luz de Cristo brilhe no nosso comportamento, no nosso testemunho. Queridos irmãos e irmãs, vamos lembrar, nós somos a luz do mundo. Na alegoria bíblica falada por Jesus nos evangelhos, nós somos a luz do mundo e precisamos brilhar para que Cristo em nós apareça e a igreja cumpra a sua missão. Certo da compreensão de todos e de todas, nós vamos migrar para o retorno dentro em breve. Aguarde o seu pastor se manifestar, falar do dia e da hora e o como. Os documentos falarão, as orientações serão as mais precisas possível para que possamos então fazer o nosso papel com a devida legitimidade. Nós vamos nos despedindo por aqui, dizendo que estamos todos bem, na graça de Cristo, e queremos orar para que essa flexibilização de fato ela só evolua. O seu e o meu comportamento falará muito para que isso aconteça. A bênção do Senhor Jesus, sem sombra de dúvida, é com que nós contamos para que também essas questões elas se resolvam e nós possamos voltar ao normal dentro em breve com a graça de Deus. Deixa eu orar por você em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, bendigo o teu santo nome, agradeço-te por mais esta oportunidade de me dirigir ao teu povo, meu Deus. Gente inteligente, gente sábia, gente que tem o temor do Evangelho, o temor de Cristo, gente que obedece, gente que vive a ordem bíblica da palavra de Deus. Senhor, no nome de Jesus, dê graça aos nossos pastores, dê graça às nossas lideranças, dê graça aos ministeriais, ensine-nos a nos comportar nesse chamado novo normal para a vida da sociedade, inclusive para a vida da tua igreja. Espírito Santo, dirija a igreja também nesse momento. Permita que nós possamos caminhar vitoriosamente nessa flexibilização de modo organizado, que possamos glorificar a Cristo e edificar o nosso próximo. No nome poderoso de Jesus e para a glória de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Queridos e queridas, um forte abraço a todos. Sigam as instruções dos seus pastores, as devidas orientações e assim caminhamos rumo à flexibilização no tempo que nos será proposto com a graça e com a bênção do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos vocês. Irmãos, que Deus abençoe você na sua casa. Eu quero aproveitar essa oportunidade de meditar com você na palavra. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí em Êxodo 12, 13. O texto diz o seguinte: E aquele sangue vos será um sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Talvez você conheça essa história, ou talvez não. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade
e meditar com você na história desse povo. E antes disso, eu quero convidar você para uma oração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, neste momento eu oro a Ti. Peço que o Senhor venha nos instruir e confortar o nosso coração. Abençoa-nos, Senhor, para que entendamos a Tua voz, para que entendamos a Tua palavra e que essa venha fazer a diferença no nosso dia a dia. Que a Tua graça, que o Teu favor seja na vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Nesses dias que vivemos com tantas dúvidas, com certeza você deve ter visto durante a semana como uma questão simples do dia a dia pode gerar tanta confusão. E aí a pergunta que fica na nossa sociedade é: devemos ficar em casa? Não devemos ficar em casa? E gera toda uma preocupação. E eu quero te contar a história de um povo que foi instruído também a ficar em casa, mas por um motivo diferente. Eu quero que você preste muita atenção nessa história. Moisés contou ao povo o que Deus havia dito e o que deviam fazer. No dia 10 daquele mesmo mês, as famílias deviam se reunir numa ceia, onde serviriam um cordeiro e usariam seu sangue para pintar as vergas e ombreiras de suas portas. Todos que seguissem as instruções do Senhor e se entregassem a Ele, teriam seus primogênitos salvos, não importando se eram egípcios ou hebreus. Havia uma escolha a ser feita. Então, como você pode ver, a recomendação de Moisés para o povo era justamente que eles deveriam ficar em sua casa, mas a diferença entre eles e os egípcios, ou até mesmo entre quem cumpria a vontade de Deus e quem não estava cumprindo a vontade de Deus, era justamente passar o sangue do cordeiro na porta. O que significa para você isso hoje? Talvez você não tenha que matar um cordeiro e passar no batente da sua porta, mas o que significa o sangue do cordeiro para você hoje? Jesus morreu na cruz por nós, para nos livrar de todo o mal, todo o perigo e principalmente para nos dar o direito da vida eterna. Hoje, você que já conhece Jesus, você que já aceitou Jesus, você tem a possibilidade, pelo sangue de Jesus, ter isso como a tua proteção na tua casa. E o que isso vai te ajudar? O que isso vai te proteger? Assim como os israelitas, quando colocavam o sangue do cordeiro na porta e a morte não chegava naquela casa e o primogênito não era morto, assim, quando a gente aceita Jesus e usa o sangue dele que foi vertido na cruz para salvar a nossa casa, a nossa vida, fazemos com que aquele sangue que foi vertido seja também a proteção da nossa casa e a salvação. E aí, o texto do Salmo 23, ele narra a história de um pastor que cuida das suas ovelhas. Esse Jesus que morreu na cruz por você, ele é esse pastor que cuida de você. E aí você pode ver que aquele que é cuidado por Jesus pode dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a certeza de estar junto com Jesus que nos dá a proteção que precisamos. E isso é tão claro que no Salmo 91 diz: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio,
a minha fortaleza, e nele confiarei. Assim, quando os israelitas imolavam aquele cordeiro e passavam sangue na porta para que aquele sangue os protegesse do mal, os protegesse da morte. Hoje, a gente, pelo sacrifício de Jesus, a gente tem a proteção da nossa vida, a gente tem a proteção que a gente precisa, a gente pode confiar em Jesus, a gente pode dizer: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, e em você, Jesus, eu confio. Além disso, a promessa de Deus para nós, ainda no Salmo 91, diz que mesmo que a peste ande na escuridão, ou a mortandade assole ao meio-dia, mesmo que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, a promessa é: tu não serás atingido. Sabe o que significa isso, meu irmão? É que às vezes a gente fica tão preocupado com tantas coisas e a gente fica preocupado com entre estar protegido, estar com saúde, ir aqui ou ir ali, mas antes de mais nada, você tem que ter a certeza que por mais que a mortandade esteja ao seu redor, você tem a proteção de Deus. Mesmo que o seu vizinho esteja doente, o seu amigo esteja doente, a promessa de Deus é que Ele está com você e provavelmente você não será atingido, porque você está coberto pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Além disso, o sangue do Cordeiro nos traz a proteção. É o sangue de Jesus que faz com que você possa dizer: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, eu quero te convidar hoje. Não deixe que o sacrifício de Jesus seja somente um evento de um dia, ou seja, o evento da cruz. Não deixe que o sacrifício de Jesus fique lá atrás. Faça com que cada dia que você estiver em casa, você lembre que Ele morreu por você. E essa morte te dá proteção para você proteger a sua casa. Lembre-se que quando o israelita passava aquele sangue na porta, ele tinha a certeza que o mal não entraria ali, porque o egípcio não confiava no Deus Todo-Poderoso. Então ele não estava preocupado com o sangue do Cordeiro. Muitas pessoas hoje não estão preocupadas com a igreja, não estão preocupadas com Jesus, não estão preocupadas com o Evangelho, não estão preocupadas com a vida eterna. Mas você que entende isso que a gente está dizendo, que entende que o nosso lugar não é aqui, que entende que Jesus morreu por você para te salvar, você tem o sangue do Cordeiro para te proteger na tua casa. Então saiba que Ele é contigo, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que o nosso estado de São Paulo seja o mais crítico do Brasil, você não precisa temer mal algum. Sabe por quê? Jesus está com você. Que Deus te abençoe e que você tenha a certeza que Ele é o teu pastor e nada te faltará. Que Deus te abençoe e guarde a tua vida e esteja com você por todos os dias. Amém.